Então, hoje, o meu desafio foi responder essa pergunta que eu acho que interessa todos os pacientes que têm NMO, esclerose múltipla ou outras doenças que podem causar sintomas semelhantes, como a MOGAD. E eu até tomei a liberdade aqui de falar de MOGAD um pouquinho também, porque eu acho que é importante a gente saber sobre essa doença, que também é rara e pode confundir aí no diagnóstico diferencial. Essa pergunta, achei que tinha M, mas meu médico falou que era NMO. Quais são as diferenças? Essa pergunta foi feita por essa moça linda que se chama Andréia. A Andréia é baiana, minha conterrânea, eu nasci na Bahia também. Ela nasceu em Salvador, ela tem 33 anos, é mãe de 2 crianças e é casada e trabalha num banco. Ela é concursada de um banco e está atualmente pleiteando uma vaga como assistente de gerência. Nesse período de muito estresse, um dia a Andréia estava ali trabalhando, mexendo em planilhas, e ela percebeu uma mancha escura, de repente, no computador, quando ela olhava com o olho direito. Ela tapava o olho esquerdo e percebia com o olho direito, e quando tapava o olho direito, ela não percebia essa mancha. E aí ela pensou assim, nossa, vem aí uma crise de enxaqueca com aura. Ela já tinha história de enxaqueca com aura. E ela falou, vou logo tomar o meu analgésico. Quando ela começou a procurar o analgésico na bolsa, ela percebeu que quando ela movimentava os olhos, o olho direito doía também nesse movimento. E ela achou estranho, porque na crise de enxaqueca, ela tinha uma dor, assim, do lado direito da cabeça, mas era uma dor que latejava. Não era uma dor que aparecia e intensificava quando ela movimentava o olho. E aí ela tomou o analgésico, continuou trabalhando, mas percebeu que ao longo do dia essa mancha cresceu muito mais. E ela nem conseguiu concluir seu turno de trabalho, pediu para ir embora um pouco mais cedo, falou assim, olha, eu preciso descansar, dormir e amanhã eu vou acordar melhor. Mas aí no outro dia, ela acordou e essa mancha estava muito maior e ela percebeu que a nitidez, né, ali da sua visão no olho direito tinha piorado muito. E ela correu para um pronto atendimento oftalmológico, foi atendida prontamente ali por uma oftalmologista e, né, acho que todo mundo já foi nesse tipo de consultório e o oftalmologista usa esse aparelho grande aí para avaliar a acuidade visual. A acuidade ela é graduada com números e quando a acuidade está normal, o paciente ganha essa pontuação que é chamada de 20-20. Então, a Andréia, quando avaliada ali, o olho esquerdo tinha uma acuidade 20-20. Quando você passa por uma consulta com um neurologista, que não tem esse aparelho chique aí do oftalmologista, geralmente esse teste é feito com esse cartãozinho, que a gente chama cartão de Rosenbaum. Nesse cartão, essa acuidade é avaliada aí com esses números e se a gente fosse colocar a graduação da acuidade da Andréia, então o olho esquerdo normal ficaria 20-20, mas o olho direito ganhou uma pontuação 20/200, que corresponderia a Andréia conseguir enxergar os números de cima para baixo até a terceira linha desse cartão. Isso significa que a Andréia conseguiria enxergar um objeto que para uma pessoa normal que está a 60 metros de distância, essa pessoa consegue enxergar bem esse objeto, a Andréia, para conseguir ver, ela precisaria estar a 6 metros de distância. Isso representa uma baixa acuidade grave. A seguir, a oftalmologista fez um segundo teste com a Andréia, que é o teste de Ishihara. Ela queria avaliar como estava a distinção de cores. Então, ela apresentou vários cartões com números coloridos e a Andréia precisava identificar esses números, primeiro com o olho esquerdo, que era o olho normal, e depois com o olho direito, que era o olho que estava alterado. E aí, nesse teste, a Andréia conseguiu identificar 10 números de 10 cartões com o olho esquerdo, mas com o olho direito ela conseguiu identificar apenas 3 números. É como se ela fosse olhar para esse número 12 e visse tudo da mesma cor. Ela não consegue distinguir as cores. Isso a gente chama de discromatopsia. Um outro exame que essa oftalmologista fez foi a fundoscopia, o exame do fundo de olho. Quando ela olhou no fundo do olho esquerdo da Andréia, ela viu essa imagem que é a papila óptica, que é a extremidade do nervo óptico lá no fundo da retina, no fundo do olho, e no olho esquerdo essa papila estava bem delimitada, bem redondinha,
normal. Mas se a gente observar, quando ela olhou o olho direito, essa papila estava borrada, ela estava com as bordas mal definidas. Então, a médica falou com ela, olha, Andréia, você está com edema no nervo óptico, você está com o nervo óptico inflamado, inchado. Eu acredito que você está com um quadro de neurite óptica. Isso é muito grave, você precisa ir ao pronto-socorro. E rapidamente ela foi encaminhada e ali ela foi internada no hospital e foram solicitados vários exames, que certamente vocês já passaram por isso também. Quando o paciente tem uma suspeita de neurite óptica, a gente submete esse paciente a uma ressonância de órbita, uma ressonância de neuroeixo, que é ressonância do crânio, coluna cervical e torácica, para a gente ver todo esse segmento do sistema nervoso central. E também, nesse momento, são solicitados vários exames de sangue. Como a doutora Juliana estava explicando na outra aula, é necessário fazer uma investigação ampla até chegar à certeza de que essa neurite óptica é secundária a NMO ou alguma outra doença. Então, são solicitados exames para infecções, para outras doenças autoimunes. Também a Andréia foi submetida à punção lombar, que é aquele exame para colher o líquido que envolve o nervo óptico, envolve o cérebro, envolve toda a medula espinhal. E a seguir, a Andréia foi submetida ao tratamento de pulsoterapia com corticoide, que é aquela dose alta de corticoide na veia, que é feita aí por mais ou menos 5 dias. Depois desse tratamento, durante esse período aí na internação, quando saíram os exames da Andréia, foi observado que o nervo óptico direito dela apresentava uma extensa inflamação. Então, a gente vê aqui que desde a papila óptica até a região mais profunda do nervo, lá no fundo mesmo, ele está todo inflamado e ele está com intensa captação do contraste. Aqui é importante a gente frisar que na imagem é tudo ao contrário. Tudo que está à esquerda da imagem corresponde ao lado direito do paciente. E tudo que está à direita da imagem corresponde ao lado esquerdo. Então, a gente vê que o nervo dela estava bastante inflamado. Os exames complementares, e principalmente aqui do líquor da Andréia, mostraram o quê? Um aumento de células inflamatórias, mas os outros parâmetros desse líquido vieram normais, como as proteínas, por exemplo, nesse momento que foi feita essa investigação. Além disso, nos exames complementares de sangue, a equipe hospitalar solicitou o anticorpo anti-aquaporina e o anticorpo anti-MOG, para que no futuro pudesse ser feito um diagnóstico diferencial entre NMO, esclerose múltipla e MOGAD. Quando ela recebeu alta, como ela foi avaliada por um neurologista não especialista, um neurologista geral, ele pensou que o diagnóstico mais provável da Andréia era esclerose múltipla, mas ele encaminhou a Andréia para um neurologista especialista em neuroimunologia. Nessa consulta, o médico fez uma análise bem detalhada das imagens da Andréia. Então, ele foi buscar quais eram as características das alterações apresentadas na ressonância do crânio, na ressonância de órbita, na coluna cervical e torácica, como a gente já aprendeu muito aí com a doutora Juliana. E nesse momento, já estavam prontos 3 exames importantes, que é a pesquisa de bandas oligoclonais, que no caso da Andréia veio negativo, e a pesquisa do anticorpo anti-aquaporina e o anticorpo anti-MOG. O anti-aquaporina da Andréia foi positivo. Então, ela recebeu a confirmação do diagnóstico de neuromielite óptica e recebeu também a prescrição de um imunossupressor de uso contínuo. Nós vamos entender hoje quais são as principais diferenças entre NMO e a esclerose múltipla, e por que o neurologista da Andréia, além de ter tido esse resultado positivo do anti-aquaporina, chegou à conclusão que esse quadro da Andréia era secundário à neuromielite óptica. Um conceito importante que a gente precisa entender é a diferença da neurite óptica, que a gente chama de típica, para a neurite óptica chamada atípica. A neurite óptica típica, em geral, acomete pacientes jovens do sexo feminino que estão ali em torno dos 30 anos e, em geral, é uma neurite monocular, é de um dos nervos ópticos, é unilateral.
mas é uma neurite mais leve. Geralmente, essa acuidade visual vai estar abaixo de 20/200. Ela vai estar melhor, a paciente vai estar enxergando mais. A melhora também é mais rápida desse quadro. Em geral, a neurite óptica típica é mais comum na esclerose múltipla, que tem um bom prognóstico visual. Já a neurite óptica atípica, em geral, ela acontece em pacientes com uma outra faixa etária, a partir dos 50 anos, ou pacientes com menos de 15 anos, e pode ser mais comumente bilateral, uma neurite óptica bem mais grave, com um embaçamento visual mais importante, uma perda visual muito rápida e tem uma recuperação ruim. É um quadro com um prognóstico visual ruim ou moderado. Quais são as doenças que têm mais essas características? A NMO, as doenças autoimunes, outras como vasculites, lúpus, e a MOGAD pode ter um pouco dessa característica atípica, apesar de responder muito bem ao corticoide. E aí você pode me perguntar, doutora, agora eu não estou entendendo. A Andrea tinha uma neurite óptica típica ou atípica? Já que ela era jovem, já que ela teve um olho só, eu não estou entendendo direito. Então, na verdade, a Andrea era uma mistura desses dois pacientes. A gente perdeu a animação aqui, mas a gente ia misturar os dois pacientes. Mas, na prática, o que o médico vai fazer? Ele vai analisar quais são as características mais importantes que chamam a atenção naquele caso. Apesar da Andrea ter uma neurite óptica unilateral, ser uma mulher, teve um início em torno dos 30 anos, ela tinha um edema importante do disco óptico, ela não teve recuperação significativa após a pulsoterapia, teve uma acuidade muito ruim e um realce extenso do nervo óptico, desde a papila até a região mais posterior do nervo óptico. E, no fim das contas, teve o diagnóstico de NMO. Agora, para a gente entender melhor essas diferenças entre as neurites da esclerose múltipla, NMO e MOGAD, eu vou pedir ajuda para Taylor Swift. O que ela tem a ver com isso tudo? Para a gente enxergar a Taylor Swift, imagina naquele show, assim, num espaço gigantesco, e a gente conseguir enxergar toda a beleza dela, todos os detalhes dos seus movimentos com muita nitidez, a gente precisa de quê? De uma câmera boa, e que dessa câmera a imagem seja transmitida por um cabo de fibra óptica aí muito potente que leve essa imagem para um telão com alta resolução. Isso é exatamente o que acontece nas nossas vias ópticas e no nervo óptico. O nervo óptico nada mais é do que esse cabo que recebe a imagem nessa câmera, que é a nossa retina, que está aqui no fundo do olho, transmite essa imagem através de vários segmentos até chegar no nosso telão, que é o córtex cerebral, lá dentro do cérebro, que vai enxergar e interpretar tudo que a gente vê. O nervo óptico, ele tem vários segmentos. Então, quando a gente olha lá na ressonância, a gente vai ter um segmento que fica dentro do osso da órbita, que é chamado de intraorbital, um segmento mais posterior que passa num canalzinho que é o segmento intracanalicular, e depois ele forma literalmente um X, que é o quiasma óptico. É uma região onde há o encontro de algumas fibras do nervo óptico direito com o esquerdo. E depois ele forma essa estrutura chamada de trato óptico. Depois do trato óptico, várias fibras vão constituir todos esses cabos que vão levar a imagem para o córtex visual. A neurite óptica pode acometer qualquer uma dessas regiões, mas dependendo da região que é acometida e a gravidade da neurite óptica, a forma que ela evolui, é que a gente pode pensar que essa neurite óptica pode ser da esclerose múltipla, por exemplo, quando ela comete essa região intraorbitária, da neuromielite óptica, quando ela comete o nervo óptico numa extensão muito grande, principalmente nessa região posterior, chamada quiasma óptico e no trato óptico, e pensar em MOGAD quando ela comete a região mais anterior e, eventualmente, bilateral. Outra característica que nos ajuda a diferenciar, por exemplo, a MOGAD, o MOG, da NMO, é que a MOG vai responder muito bem ao corticoide, e a NMO muitas vezes não vai responder só ao corticoide, a gente tem que entrar com plasmaféres e precisa ser mais agressivo.
Outro exame que nos ajuda a caracterizar esse prognóstico da neurite óptica é o exame de tomografia de coerência óptica. O que ele mostra para a gente? Em geral, quando o nervo óptico tem uma inflamação importante, depois desse período agudo de inflamação, as fibras da retina que ficam ali ao redor da papila óptica e, na verdade, vão constituir o nervo óptico, elas podem atrofiar. E o que o exame de tomografia de coerência óptica mostra para a gente? Antes disso tudo acontecer, de uma neurite óptica acontecer, a gente teria uma espessura dessas fibras passando nessa região do gráfico verde, e depois da neurite óptica, quando acontece uma atrofia e o nervo óptico fica bastante pálido, a gente vê que a espessura dessas fibras aqui ao redor vão ficar nessa região vermelha do gráfico. Isso aqui a gente vê um paciente que teve uma neurite óptica bilateral, acometendo quase que totalmente o nervo óptico esquerdo e parcialmente o nervo óptico direito, num quadro de neuromielite óptica. Outra característica que nos ajuda a diferenciar a esclerose múltipla de NMO e MOGAD. A mielite transversa na esclerose múltipla, como a doutora Juliana já estava explicando, ela é bem curtinha. Por isso que o paciente com EM muitas vezes tem sonodormência, por exemplo, uma alteração de sensibilidade. Nem sempre ele vai ter um quadro de uma fraqueza importante, porque a lesão é pequena. Mas na NMO, a gente sempre tem uma lesão extensa, tumefativa, muito inchada, com intensa captação pelo contraste e com uma pobre resposta aos tratamentos e uma sequela mais grave. O paciente com EM também pode evoluir com sequelas graves, mas em geral isso acontece ao longo do tempo com a progressão e a degeneração dessa lesão. Não acontece de forma tão aguda uma sequela grave como na NMO. Isso não é comum na EM. Na MOGAD, a gente pode ter uma mielite extensa também, principalmente na região mais terminal da medula, que a gente chama de cone medular, mas a resposta ao tratamento é melhor, o prognóstico é melhor. Quando a gente corta, fatia a medula como se fosse ali um salame, a gente vê características diferentes também. Então, na EM, novamente, lesões pequenas, lateralizadas, ou posteriores, ou anteriores. Na NMO, uma lesão tumefativa enorme no centro da medula. E na MOG também a gente pode ter lesões centromedulares, mas não tão graves quanto a NMO. No encéfalo, quais são as diferenças principais? Se a gente der um zoom aqui nessas imagens, a gente vai ver que na esclerose múltipla, as lesões são bem delimitadas, elas são pequenininhas, elas seguem, muitas vezes, uma direção. Quando a gente olha o cérebro assim de lado, nesse corte que a gente chama de sagital, a gente vê que as lesões seguem a direção das pequenas veias que drenam o tecido cerebral e formam essa imagem clássica que é chamada de dedos de Dawson, dedos de luva, porque a esclerose múltipla tem esse padrão. Agora, se a gente for olhar aqui a NMO, olha como que as lesões são muito mais extensas, muito mais brilhantes, e tem, em algumas síndromes, localizações específicas, como, por exemplo, a síndrome diencefálica, que o paciente fica sonolento, com narcolepsia, rebaixado, confuso, né? Então, na NMO, é mais comum o paciente ter quadros que a gente chama de encefalopatia, ou seja, alterações cognitivas mais graves e mais rápidas. Na EM, a gente não tem isso. Para o paciente evoluir com uma piora cognitiva é um processo lento e não é tão grave assim, na maioria das vezes. Outra característica da NMO, a síndrome da área postrema. Isso não é comum na esclerose múltipla. Isso até pode acontecer na MOG também, mas não é uma característica tão típica da doença como na NMO. Na MOG, olha só, a gente vê que as lesões são parece uma nuvenzinha, parece que está meio enfumaçado o cérebro, né? Na MOG, a gente pode ter quadros de encefalopatia, de confusão mental, às vezes de sonolência, de desorientação, mas, novamente, é um quadro que responde muito bem ao corticoide, o paciente melhora rápido, e na NMO, não. Outra característica que chama atenção na MOG é esse realce, chamado realce leptomeníngeo, ou seja, tem uma inflamação na capinha do cérebro, que a gente chama de leptomeninge.
Na EM, a gente até pode ter isso também, mas isso é mais eventual. E na MOG, isso pode aparecer com uma maior frequência. Por que que a NMO tem essas características? Porque a aquaporina, que é essa proteína que a doutora Juliana falou na aula dela, ela fica altamente concentrada nessas regiões de cavidades aqui, que a gente chama de ventrículos, e cisternas do cérebro. Então, a gente vê que as lesões, elas acompanham esses pontinhos brancos, onde estão localizados esses receptores de aquaporina, esses canais de aquaporina. E esses canais, eles estão, então, localizados principalmente numa célula chamada astrócito. É uma célula de ancoragem, de estrutura do sistema nervoso central, e ela faz uma ponte entre essa parede que separa o sangue do tecido cerebral. Então, imagina, se eu tenho os canais de aquaporina aqui muito próximos da superfície do sangue, e o meu sistema imunológico, por algum motivo, começa a produzir anticorpos e reação contra esses canais de aquaporina, a primeira célula que eu vou destruir é o astrócito. E o astrócito, por ter esse contato íntimo com o neurônio, quando ele é ativado e destruído por todos esses mediadores, IL-6 e IL-17, que são as citocinas, ele vai gerar um dano gravíssimo nos neurônios. Então, na NMO, a gente não tem puramente desmielinização, não só desencapa o fio no início do processo, como é na esclerose múltipla. A gente tem uma destruição maciça do neurônio como um todo. Por isso que, em geral, os surtos são mais graves. Outra característica que nos ajuda a diferenciar essas três doenças, as características epidemiológicas. Então, a AM é uma doença muito mais prevalente no mundo, ela é mais frequente. A NMO e a MOGAD são mais raras. Uma característica da MOGAD também é que pode acontecer também mais em crianças. Há prevalência em relação aos sexos. A AM é mais prevalente em mulheres, a NMO também, mas a NMO acontece muito mais em mulheres do que a AM. A MOGAD tem um equilíbrio entre homens e mulheres. A idade, apesar da faixa etária comum das duas doenças, a AM e a NMO, ser de 20 a 40 anos, a AM tem uma média de idade um pouco mais jovem, em torno de 20 anos, e a NMO tem uma média de idade um pouco mais velha, em torno dos 40 anos. MOGAD tem uma média de 30 anos e também pode acometer crianças. E em relação à etnia, a gente sabe que a esclerose múltipla acomete mais pessoas brancas, caucasianas, a NMO mais os asiáticos e as pessoas negras, afrodescendentes, e a MOGAD sem etnia prevalente. Em relação ao líquor, na EM é muito mais comum a gente ter banda oligoclonal. Na NMO é menos comum. Lembrando do caso da Andrea, a gente teve as bandas oligoclonais ausentes. Na MOGAD também é mais incomum. E em relação à progressão da doença, na EM a gente tem alguns pacientes que em determinado momento os sintomas vão se somar sem surtos e progredir com incapacidade. Na NMO, a incapacidade vem com surtos, não com progressão lenta. E na MOGAD, isso também não é comum, porque tem um melhor prognóstico. Então, a gente viu aí que essas doenças, elas se diferenciam muito em relação às suas características clínicas, mas outra coisa que diferencia muito são os tratamentos. Os tratamentos para a esclerose múltipla não estão indicados para NMO, com exceção do rituximab, que eventualmente pode ser usado nas duas condições. E em relação a MOGAD e NMO, os tratamentos são muito semelhantes. Vários tratamentos que são indicados para MOGAD também são indicados para NMO. Agindo onde? Agindo no complemento, que é essa proteína que acaba destruindo o astrócito, agindo na célula B, que produz muito anticorpo, antiaquaporina, e agindo também na citocina IL-6, que é um sinalizador dessa inflamação. Por que é tão importante entendermos todas essas diferenças e os tratamentos? Porque nós estamos ajudando a mudar a história, não só da Andrea, mas de todos vocês
que estão aqui nos acompanhando hoje. Foi um prazer falar com vocês, esses são os meus contatos aí no Instagram, e estou aqui aberta às dúvidas.